Frequentemente eu recebo mensagens de rapazes aparentemente mais jovens, falando assim, poxa, Thiago, tal, perguntas até lá na caixinha do stories do meu Instagram, né? Poxa, eu percebo que as mulheres, elas gostam mais de cara cafajeste, né? Elas gostam de cara mais, sei lá, bad boy, né? Malandrão e tudo mais. E não dão chance pro cara bonzinho, né? O cara que talvez ali, se intitula assim, né? Trabalhador, responsável e blá blá blá, não é? E é claro, isso intimida-os, né? Olhando ali para a realidade, quase que como assim, puta, eu não posso entrar ali, eu não tenho chance, né? E até cria uma dissociação, isso alimenta muito este pensamento que hoje a gente vê em grande parte dos jovens e tal, né? Sobre quase que desvalorizar as mulheres, né? Achando que todas elas, na cabeça deles, tá? Vão olhar para esse estereótipo do cafajeste e vão ignorar o cara, né, responsável, trabalhador, que pode ser um cara legal, né, que vai constituir uma família e blá blá blá, né? Aqui a gente já consegue ver uma belíssima de uma confusão e é muito importante então que a gente fale um pouco sobre isso, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre isso, tanto para você, tanto do ponto de vista do homem como do da mulher, para que a gente entenda melhor essa dinâmica e lide melhor com ela, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente sempre tem que perceber é o seguinte. Imagina então que você pensa assim, beleza? Então, sei lá, seja você mulher, seja você homem, você tem aquilo na tua cabeça. É porque, né, sei lá, a mulher gosta de cara mais cafajeste, ou, sei lá, não dá chance pro cara bonzinho, e blá blá blá. Primeira coisa que você precisa resgatar é tentar entender de onde veio essa compreensão. Vamos lá. É muito provável que ela não tenha vindo da apreensão da realidade, ou seja, do que você viu. É muito improvável, tá bom? Por quê? Vamos lá. Primeiro que pode acontecer muito também de, assim, você nunca ter visto isso, de você talvez não estar em um ambiente onde aconteça isso com frequência e blá blá blá, né? Só que de onde vem muito isso daí? Vem de filmes, vem de novelas, vem de histórias que preenchem o seu imaginário e querendo ou não colam essa sua visão na realidade. Então vamos lá. Você assiste muitos filmes, você assiste muitas séries, né? Hoje a gente, obviamente, sabe, com acesso cada vez mais fácil a isso, a gente vive, né? Tem quantas pessoas não querem fazer nada no final de semana e ficar assistindo série o dia inteiro, né? Então a gente tá lá. Só que vamos lá. Primeiro, lógico, a gente tem a seguinte cabeça: tô lá me divertindo, vendo de forma passiva e blá blá blá, né? Só que aquilo tá formando a forma como eu enxergo a realidade. Então o que acontece? Eu vou lá, vejo um filme, vejo uma novela, vejo uma série, e aí eu percebo que, aliás, eu nem percebo, né? Mas seria muito interessante você notar, tentar se distanciar um pouco e tentar entender mais ou menos a estrutura que está aparecendo ali. E quando não, você vai notar que essa estrutura acontece com muita frequência. Qual? A estrutura do cara que é nerdzinho, blá blá blá, e é isolado, versus o cara que é mais popular, cafajeste, filho da mãe, que pega todo mundo e o caramba, não é? E que ele tem mais sucesso, e que é ele que vai lá e fica com a menina, é ele que magoa ela, enquanto o cara lá tá triste porque ele queria ter uma chance, e ele ser um cara legal, mas aí ele nunca consegue. Aí você vai montando aquele quebra-cabeça, né, aquele cenário, e aí você vai chegando nessa compreensão de que, tá vendo, ó, as mulheres só gostam de cara cafajestes, bad boys e bababá, e elas não dão valor pro cara que é trabalhador, responsável, tal, como se, né, já se intitulando que seja assim. Que é um outro ponto, né? Você pode ver um cara nerd isolado lá no filme, você se encaixa ali, né, na tua cabeça e fala, puta, eu sou esse cara aí, eu não sou um cafajeste, eu não tô tendo esse resultado, sou isolado ali, né? E aí você assume que você é responsável, trabalhador, legal, mas talvez não seja, né? Talvez você só seja um cara que não consegue ficar com ninguém, e se encerra aí. Só que você cria essa história, você, né, lógico, você quer entender do que eu faço parte. Se você for olhar, é muito isso que a gente faz, só que de forma quase que inconsciente, a gente não nota. E aí o que acontece? Quando eu vou para a realidade, eu não faço nenhuma dessa reflexão, por exemplo, que eu acabei de falar, e aí eu chego na realidade, ao menor sinal de aparência, de conexão com o que eu vi, né? Aparenta que é tipo filme, beleza? O que eu faço? Eu cravo aquela história, eu cravo aquela dinâmica ali. Então eu olho, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, eu vejo que é a mulher que eu gosto, mesmo que eu nunca tenha falado, nem dado nenhum menor sinal, que acontece muito isso também, o cara nunca falou nada, tá bom? Mas aí o que acontece? Ele olha pra mulher, e aí ela vai lá e dá chance pro cara que, sei lá, é mais brincalhão. E aí ele começa a criar essa história. Opa, peraí, tá vendo? Ó, o bad boy lá, cafajeste, isso aqui lá, só porque o cara é bom de papo, ou o cara é brincalhão, né? Tem um bom humor, versus eu, tá vendo? Ela não tá nem aí, eu sou um cara legal, eu daria valor pra ela e tudo mais, aí eu monto esse cenário. E isso impacta o homem como a mulher. O homem do jeito que eu acabei de descrever, e a mulher também vendo toda hora histórias onde as mulheres se apaixonam por esse tipo de cara, né? O que vai acontecer? É lógico que eles vão se tornar mais desejáveis pra ela.
Perfeito? Então esse é o primeiro aspecto que você tem que olhar. De onde veio essa ideia? Ela veio da realidade, do que eu vivo, ou ela veio de um mundo que eu nunca frequentei e que foi construído por diretores de cinema, né? É o primeiro ponto que você tem que olhar, tá bom? Agora, pulando um pouco, né, e já entrando na questão, mas o que é? Será que isso acontece ou não? É óbvio que acontece, né? É óbvio que acontece no seguinte sentido. Primeiro ponto, tá? As mulheres, é muito importante, não caiam em regras, pelo amor de Deus, tá? Não definam, tá vendo? As mulheres são assim, as mulheres são assim. Não. Aqui são pontos que a gente pode ver com mais frequência, que não são determinantes, é muito importante ressaltar, beleza? Mas vamos analisar então, com um pouco mais de maturidade, né? O que muitas vezes não acontece, que é as pessoas quererem colocar regras arbitrárias, mas vamos lá. Primeiro, acontece, a maioria das mulheres amadurecem antes dos homens. Se você olhar numa escola, hoje tá meio bagunçada a coisa, né? Porque a adolescência tá muito misturada com adulto, né? Pelas redes sociais, pela bebida, né? Enfim, pela putaria generalizada. Mas o que acontece as mulheres elas tendem a amadurecer mais rápido do que os homens. Logo, e aí alimentado por esse mundo fantasioso e imaginário que eu acabei de descrever, o que acontece? Elas começam a cobiçar homens mais maduros em tese, ou pelo menos na possibilidade, né? Ou que elas acreditam, tá? Está no nível de maturidade delas. E aí elas não encontram isso no cara que tem a mesma idade que ela, que talvez ainda tá falando de Pokémon, sei lá, Digimon, caramba, Naruto, né? E aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar para um cara que assim, não é nada, né? É um cara que talvez ali só tem um pouco mais de idade que ela e usa terno para fazer entrega, sei lá. E quando não, ela liga uma coisa na outra e aí ela pode se confundir nesse sentido, tá? Então esse é o primeiro aspecto para que você, homem como você, mulher, analise. Peraí, o que é que faz eu me atrair por determinadas pessoas? E muito provavelmente essa dinâmica também acontece. Só que aí entra um ponto importante. Geralmente essa dinâmica acontece com meninas mais jovens e meninas mais imaturas. Pois é. Por quê? Porque elas amadurecem, mas assim, elas não são maduras, tá? E é uma certa confusão também. É uma maturidade que ela só parece ser maturidade porque ela é contrastada com a imaturidade dos moleques. Né? Então você vê lá, como eu disse aqui, o moleque tá lá falando de Pokémon e o caramba, e aí você vê a menininha que, sei lá, assistiu 10 minutos de Jornal Nacional, você fala, tá vendo, olha como as mulheres são mais maduras, olha como as menininhas estão lá mais pra frente, enquanto o idiota tá lá vendo Naruto, né? Então assim, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa olhar e compreender que, mais uma vez, a gente pode montar um esquema em relação a isso, o que não é saudável, mas a gente pode interpretar e falar, tá, entendi, então é por isso que mais ou menos a coisa acontece assim. Né? Então, já identificamos 2 pontos. Agora, é importante que a gente faça a seguinte alteração em tudo isso. Compreenda que, por mais que essas coisas aconteçam, e mais uma coisa que eu já vou falar agora, tá? Que é o ponto talvez mais importante que a gente precisa avaliar, né? É que essa dinâmica, ela não só não é determinante, como que, por mais que ela aconteça talvez com mais frequência, não pode ser o esquema que você deve se aprisionar. Ou seja, se você está na posição do nerd, ou você está na posição do bad boy, ou você está na posição da menina mais jovem, ou da menina mais madura, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Você não pode se aprisionar nisso, porque muito provavelmente nenhuma dessas posições vão trazer resultados saudáveis para você. Ou seja, interpretar ou entender, eu tô nesse ponto, logo é assim que vai acontecer comigo, cara, não vai te ajudar em nada. O nerd vai ficar ressentido, o bad boy vai ficar cada vez mais cafajeste, e a menina vai falar assim, então é de cafajeste que eu gosto, logo ela vai complicando cada vez mais a vida dela com quem não presta. Assim, mais uma vez, é assim que vai acontecer? Pô, lógico que não, né? Não é assim com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas é o que pode acontecer e a gente muitas vezes vê acontecendo com frequência. Então, olha só, a gente está analisando uma dinâmica. Mas qual que é o aspecto mais fundamental que nós devemos olhar? O que nós devemos olhar é verdadeiramente, tá? O aspecto individual, que é, inclusive, um dos aspectos que eu vou me aprofundar na semana A Arte da Sedução. Beleza? Então, antes de eu concluir o vídeo falando de um aspecto importantíssimo, quem ainda não sabe, quem ainda não viu e quem ainda não se cadastrou, participe gratuitamente da Semana A Arte da Sedução, que acontecerá do dia 8 de agosto ao dia 15 de agosto, beleza? Onde, em uma das aulas, serão 4 aulas, onde eu vou me aprofundar na arte da sedução. Em uma delas, eu vou me aprofundar no elemento mais importante da arte da sedução, que é justamente o que você deverá olhar, ao invés de olhar para essa dinâmica. Pois lá, eu vou esclarecer com
muito mais tipos, digamos assim, de pessoas, para que você tenha uma visão muito mais inteligente dessa dinâmica, para que você não se prenda a estes estereótipos que são muito mais aprisionadores do que libertadores, porque muito provavelmente não será apenas isso que vai acontecer. Tipo, o nerd não é só nerd, o cafajeste não é só cafajeste, a menina madura não é só madura e por aí vai, tá bom? E você precisa entender com muito mais profundidade o que te atrai, o que te repele, o que naquela pessoa fez com que você gostasse dela, o que naquela pessoa fez com que você não gostasse, beleza? O que naquela pessoa fez com que você, por exemplo, sentisse uma espécie de atração, mas não o suficiente para ir atrás, versus aquele cara que você sabe que vai ser ruim, mas você quer porque quer, né? Tem muita coisa por trás disso. E em uma das aulas, na verdade, em toda a semana, mas uma das aulas especificamente, eu vou avaliar algo chamado personalidade sedutora, que é importantíssimo para você entender com muito mais profundidade essa dinâmica. Como você se cadastra? Link aqui na descrição, clica, manda mensagem pra gente, a gente vai cadastrar e mandar os links das aulas para você, beleza? Então, de 8 de agosto, segunda-feira agora, a 15 de agosto, Semana Arte da Sedução, te vejo nela, beleza? Concluindo então o ponto, que é o que eu ia falar, pegando então o caso das mulheres, o que a gente pode olhar, tá? Para você que é mais bonzinho, para você que é mais cafajeste, para você que é a menininha que tá apaixonada pelo cafajeste, e até para você que é mais maduro e não cai nessa dinâmica. Porque, como eu disse, mulheres mais jovens tendem a cair mais do que mulheres mais maduras, né, mais experientes. Elas não se embebedam tanto com isso, elas não se confundem tanto com essa dinâmica, tá bom? Agora, o que é que nós podemos olhar que quase que vai aplacar tudo isso que nós vemos, tá? Mulheres, elas geralmente são mais atraídas por tipos menos cordiais. O que isso quer dizer? Não é o cara que trata mal, que despreza, ou alguma coisa nesse sentido. Não. É o cara que ele tende a ser um perfil mais forte. Ele tem uma personalidade mais forte, tá bom? E se todo mundo entender isso, tudo isso vai ficar mais fácil. Por quê? Porque quando você vê alguém de personalidade mais forte, entre aspas, não é? Você começa a atribuir muitas das qualidades, porque é lógico, você precisa ver se ele tem mesmo, beleza? Mas essa pressuposição, ela já tem o poder de encantar, de seduzir, né? Então quando eu olho um cara, por exemplo, né, de personalidade mais forte, e muitas vezes até uma mulher, tá? E o cara também, talvez o cara mais tímido vai, né, se apaixonar por alguém assim, né? Eu vou atribuir algumas qualidades, como mais coragem, tá bom? Um cara que tem mais permissão de passar por riscos, logo eu acredito que possa me proteger mais, beleza? Por exemplo, o cara tem um humor um pouco mais ácido e ele é engraçado. E o que é mais interessante, ele não tem medo de ofender as pessoas e mesmo quando isso acontece, ele consegue lidar bem com aquilo, beleza? Ou proteção, o cara que provê e por aí vai. Logo, o que acontece? Muitas vezes, o que está colado nesse estereótipo não é o cara cafajeste que pega um monte de mulher, o que acontece também. Por quê? Porque quem muitas vezes é mais desejado por outras pessoas, logicamente também cria aquela sensação de o que é que ele tem, o que é que ela tem e por que só eu não consegui seduzir? Cria esse mistério, que é inclusive uma das estratégias da arte da sedução, que é criar triângulos. Né? Então, por isso, participe da Semana da Arte da Sedução. Né? Então, entendendo toda esta dinâmica, você agora já tem várias ferramentas para entender em que pé que você está nisso. Beleza? O que está acontecendo com você de fato? Onde você se encaixa e o principal, como você conta essa história. Agora você já tem vários elementos, beleza? Mas, se quiser ainda mais elementos e de forma ainda mais organizada, sistematizada e aprofundada, participe da Semana A Arte da Sedução, que vai acontecer gratuitamente semana que vem, a partir do dia 8 de agosto, segunda-feira. Beleza? E é claro, me deixe saber nos comentários. E aí, as mulheres têm queda por cafajestes? Não tem? Como que acontece isso pra você? Ou, enfim, alguma coisa que tenha escapado aqui, mas que você tenha refletido também. Me deixe saber. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Um grande abraço e até a Semana A Arte da Sedução.